veja como é que acontece. O que acontece é o seguinte: um bom testemunho, vou abreviar, é igual a pessoa para Cristo. Você consegue levar a pessoa a Cristo, certo? Bom testemunho. Você deu um bom testemunho, a pessoa viu que de fato você é um cristão, e a pessoa viu que você realmente tem uma vida transformada por meio de Cristo. Então você dá um bom testemunho, a pessoa vai até Cristo, certo? Agora, um mau testemunho. É diferente da pessoa para Cristo. A pessoa não vai até Cristo. E ela não vai porque eu dei um mau testemunho. Porque eu não me comportei de fato como um cristão. Ou, em outras palavras, as minhas palavras não condizem com as minhas atitudes. Ou as minhas atitudes não condizem com as minhas palavras. Uma coisa não corrobora com a outra. É como Jesus falou certa vez, de tal forma falar e de tal forma você deve proceder. Ou seja, o que eu falo eu tenho que viver. Ou o que eu vivo eu tenho que falar. Não, mas é muito mais o que eu falo eu tenho que viver. Se eu falo uma determinada coisa, eu tenho que viver aquela determinada coisa. Eu tenho que ter um comportamento que corrobore com aquilo que eu digo, com aquilo que eu prego. Então, por quê? Porque esse comportamento é que gera bom testemunho. E esse bom testemunho é que leva a pessoa até Cristo. Certo? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu falei anteriormente, no vídeo anterior. A pessoa que é um cristão de verdade, que vai definir mesmo se ela é, se ela é uma cristã, um cristão de verdade, é o comportamento dela. Porque esse comportamento nada mais é do fruto de uma coisa. O que é esse comportamento? Né? Esse comportamento é fruto do quê? E comportamento que gera um bom testemunho, ele é fruto do quê? Esse comportamento aqui, né, esse comportamento, a forma como a gente se comporta, que gera um bom testemunho, ele é fruto de... Vou botar uma, né? De uma transformação. Uma transformação. Só abreviei aqui. É o fruto de uma transformação. E como é que essa transformação aconteceu? Né? Vamos lá. O comportamento ele é fruto, esse comportamento que gera um bom testemunho é fruto de uma transformação. Essa transformação é fruto do quê? De um relacionamento. Tá, o fruto de um relacionamento com quem? Com o próprio Cristo. Com o seu Espírito. Certo? Veja, comportamento que gera bom testemunho é fruto de uma transformação. Essa transformação é fruto de um relacionamento com Cristo, com o seu Espírito. Tá, tudo bem. Tá entendido? E agora? E isso vem por meio de quê? Cara, muito simples, muito simples. Isso vem por meio de leitura da palavra, leitura bíblica, mas não é leitura bíblica aleatória. Eu leio hoje, amanhã eu já não leio, aí fico 2, 3 dias sem ler. Leitura bíblica constante. Leitura bíblica constante. Eu tiro um período diário, todos os dias, para ler a Bíblia, nem que seja 3, 4, 5, 6, 10 capítulos. Então, esse é fruto de leitura bíblica constante. E também de quê? De que mais? De oração. Então, isso aqui que vai fazer com que o fruto, né? O fruto, né, de um comportamento seja gerado na minha vida. Isso aqui é como se fosse
as sementes. Eu estou lá lançando as sementes, lendo a Bíblia, orando, né, buscando a Deus. Isso aí vai gerar, isso vai resultar num relacionamento que eu vou ter com Cristo e com o seu Espírito Santo. Isso vai resultar num bom testemunho que vai refletir no meu comportamento. Certo? Então é assim que tem que funcionar a coisa. E é assim que o cristão tem que viver. É assim que ele tem que observar os seus passos. Então ele começa, antes de ele começar, eu vou até parafrasear aqui o que Paulo falou. Paulo diz aqui, Efésios, vede prudentemente como andai, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tá? Primeira coisa, comece a ver prudentemente como é que você está andando em relação a essas coisas aqui. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou olhar prudentemente como é que eu estou andando em relação a essas coisas. Em relação à leitura da palavra, em relação à oração, em relação à busca, né? Como é que eu estou andando em relação a isso? Se eu estou caminhando bem nisso, estou caminhando mal, estou protelando, estou tropeçando, estou caindo, né? Primeiro eu observo isso aqui, porque aí observando isso aqui, eu vou ter mais facilidade de observar isso aqui no meu caminhar diário, né, no meu comportamento diante das situações e diante das pessoas. E esse comportamento que vai gerar o bom testemunho, certo? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Nós, como cristãos, nós temos que ficar atentos a isso. A gente tem que ter um comportamento que corrobore com aquilo que a gente fala. Né? Não é só dizer eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou não sei o que lá na igreja, eu faço não sei o que mais lá. Tá, mas e o seu comportamento diante das pessoas? Porque se eu chego, falo um monte de coisa ali, mas o meu comportamento diante das pessoas que não são do meu círculo religioso, né, ou não são minha liderança, se meu comportamento não condiz com aquilo que eu estou dizendo, não adianta de nada, na verdade. Tem um livro chamado A Pedagogia de Jesus, e um dos primeiros trechos desse livro tem uma frase que me impactou demais, que a frase diz o seguinte: o que você fala troveja tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E eu tomei para mim que isso pode ser tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Né? Dependendo do que eu for, né? Do que eu for, o tipo de pessoa que eu sou, o tipo de comportamento que eu tenha, ele vai trovejar tão alto que a pessoa não vai ouvir o que eu estou dizendo. Se for um comportamento que gera um bom testemunho, ele vai trovejar tão alto que eu não preciso falar, né, para a pessoa. Ela não vai nem ouvir. Só ela vendo já vai impactar ela. Não precisa que eu fale. Por outro lado, se o meu comportamento é um comportamento que gera mau testemunho, isso vai trovejar tão alto para a pessoa também que por mais que eu fale para ela, queira falar para ela do amor de Deus, queira falar para ela que Cristo é a salvação e tudo mais, isso não vai chegar aos ouvidos dela, porque o que eu sou, o mau testemunho que eu dou, está trovejando muito alto na mente dela, no coração dela. Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Por isso que eu disse que o que define um verdadeiro cristão é o comportamento dele. Por quê? Porque o comportamento gera bom testemunho. E bom testemunho traz pessoas para Cristo. Tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo. Um forte abraço e até a próxima. Eu vou deixar aqui embaixo mais uma vez as redes sociais, as minhas redes sociais e a página do Instagram da nossa comunidade. Fique à vontade para fazer uma visita, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo mais uma vez e até a próxima.